Então, gente, a aula de hoje é a 4.1, Psicologia e Direito Penal. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre como a psicologia, como conhecimento da psicologia, como conhecimento do que a gente já discutiu nessa unidade, nas outras unidades, no curso em si, pode interferir, pode atuar dentro do direito penal. E antes de mais nada, sempre quando a gente fala em direito penal, a gente pensa quase que instantaneamente em crime. Professor, tem Alguém para com o entrar? microfone ligado, na circunferência. Gente, quem tiver com o microfone ligado aí, se puder desativar e ativar só quando for falar, porque parece estar dando interferência aí para o pessoal. Então, gente, quando a gente fala em direito penal, quando a gente fala em psicologia atuando junto ao direito penal, parece que instantaneamente vem a gente a questão do que é crime, o que a gente considera como crime. Gente, crime não é nada mais, nada menos do que um fato social que de alguma forma foi tipificado pelo Estado. Então, é um fato social que, de alguma forma, por lesar um bem jurídico relevante, Professor, tem por... gente querendo acessar a aula aí. Precisa que o senhor Tá, aceite. deixa eu ver. Pronto, aceitei. Vou até ligar o ar aqui. Então, gente, quando a gente fala em direito penal, a gente está falando em crime. E quando eu pergunto para vocês o que é crime? Crime é um fato social que, de alguma forma, foi tipificado, foi regulamentado pelo Estado dentro de um ramo do direito, que seria o direito penal. Então, quando a gente pensa em adultério, adultério é um fato social? É. Adultério é crime? Não. Por que não é crime? Porque a gente não teve o interesse do Estado em tipificar como crime a conduta de adultério. Então, quando a gente pensa em crime, a gente está pensando em um acontecimento social, num evento social, que de alguma forma lesa um bem jurídico relevante, que é tutelado pelo direito penal. E o próprio exemplo que eu dei de adultério é bem ilustrativo, por quê? Porque adultério já foi considerado crime no Código Penal brasileiro. E hoje não mais é. Então, era uma conduta social, que a única diferença que tem do adultério de 100 anos atrás para o adultério hoje, é que hoje a gente não considera essa conduta lesiva ao ponto de a gente necessitar que o direito penal atue sobre ela. Então, a gente não precisa que o direito penal, de alguma forma, regulamente essa conduta. Então, crime, de maneira bem resumida, é isso, é um fato social que, de alguma forma, é regulamentado dentro do direito penal. Aí, quando eu pergunto para vocês que tipo de conduta taxamos como crime? Em regra, a gente taxa como crime as condutas que, de alguma forma, parecem nocivas ao convívio social, a uma boa organização social, ao convívio em sociedade. Então, quando a gente pensa em alguma conduta, matar alguém, é uma conduta que, intrinsecamente, parece que não é uma conduta que, de alguma forma, é desejada dentro de um convívio social. Então, a gente pensa no furto, subtrair coisa móvel alheia. É uma conduta que, para a gente, é muito lesivo dentro de uma organização social. Então, a gente taxa como crime condutas que, de alguma forma, são lesivas à vida social. E não é qualquer conduta. Como eu falei, a gente pode ter condutas que até mesmo a sociedade pensa ser imoral, mas que não é crime. Por exemplo, egoísmo. Você pode ser uma pessoa extremamente egoísta, insensível. Mas você não está cometendo nenhum crime, porque o Estado, o direito penal, não o regulamenta dessa forma. Quando a gente pega bem a história da humanidade, é muito comum a gente ver alguns momentos em que, por exemplo, a homossexualidade foi tratada com repressão até mesmo pelo Estado. E até hoje, no século XXI, a gente tem uma pressão muito alta de pessoas de segmentos sociais que, de alguma forma, consideram que a homossexualidade é uma conduta não normal. Mas, independente dessa questão, que muitas pessoas consideram que a homossexualidade seria algo imoral, isso em nada corrobora, em nada auxilia em uma criminalização. Porque, para você ser considerado crime, não necessariamente a conduta precisa ser moral ou imoral.
Gente, eu não estou falando que a homossexualidade é imoral, só estou dando um exemplo que é uma conduta que em muitas sociedades é considerada imoral, mas mesmo assim a gente não está falando nenhum crime. Então, quando a gente pensa em psicologia e em direito penal, a gente pensa que a conduta da gente pode até ser reprovável socialmente, como eu falei da homossexualidade, que mesmo no século XXI, parece que grande parte da sociedade ainda a vê como uma conduta imoral. Se não houver um tipo penal incriminador proibindo-a, ela poderá praticá-la sem que lhe seja aplicada qualquer sanção de caráter penal. Outro exemplo que eu acho também muito elucidativo foi eu acho que eu já até dei esse exemplo em sala de aula, que foi o rapaz que ele começou a se masturbar dentro de um ônibus coletivo e acabou que ele ejaculou em uma passageira. E na época teve uma comoção social muito grande, foi algo bem recente, acho que não deve ter 1 ano e meio, 2 anos. E teve uma comoção social muito forte, todo mundo, isso é estupro, isso é estupro, isso é estupro. Só que o juiz, de maneira acertada, ele falou, não, isso não é estupro. A gente não tem um tipo penal dentro do Código Penal que, de alguma forma, regulamente essa ação, que de alguma forma proíbe essa ação. A gente tem dentro a gente pode pensar isso como, a gente não fala, a gente pensar em aplicar isso como crime de estupro, a gente está fazendo uma analogia em mala parte. A gente está prejudicando o réu fazendo uma analogia, sendo que realmente essa conduta não se aplica ao crime de estupro. Então, naquele momento, a gente não tinha nenhum dispositivo do Código Penal que, de alguma forma, punisse essa conduta. Isso, de alguma forma, gerou muita insatisfação. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque é uma conduta que é extremamente reprovável socialmente, mas que até então a gente não tinha um crime para isso. A gente tinha uma contravenção penal. Realmente, se a gente pensasse em contravenção penal, não vou entrar muito no sentido, mas é como se fosse um crime anão. É até um sinônimo, crime anão. A gente está pensando em, de alguma forma, uma conduta mais leve, menos reprovável por razões de política criminal. Então, era uma conduta que, apesar de ser extremamente reprovável socialmente, a gente não tinha uma norma dentro do direito penal, dentro do Código Penal, incriminando. Então, para a gente discutir direito penal aqui, eu quero que vocês entendam que a gente está discutindo um conjunto de normas que, de alguma forma, por razões de políticas criminais, de política criminal, foi estabelecido dessa forma. Eu não sei se está claro. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Gente, vocês estão escutando normalmente, né? Ah, tá. É Sim. porque subiu um negocinho azul aqui na minha tela de má qualidade de sinal, mas acho que não atrapalhou ainda não. Então, o pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do direito penal é a proteção de bens jurídicos, essenciais ao indivíduo e à comunidade. Então, quando a gente pensa no direito penal, a gente está pensando num ramo do direito que protege bens jurídicos essenciais. Então, a gente pensa a vida. A vida é um bem jurídico essencial? É. Então, o direito penal protege a privada. Quando a gente pensa no crime de furto, a gente está pensando numa conduta delituosa que é você subtrair a propriedade de alguém. Você vai subtrair coisa alheia móvel. Então, o direito penal protege esse bem jurídico. Quando a gente pensa agora no coronavírus, a gente tem no nosso Código Penal uma série de crimes contra pessoas que de alguma forma expõem a risco a saúde pública, a saúde de outras pessoas. Por quê? Porque a gente considera que há um bem jurídico nessa situação que deve ser protegido, ou a saúde pública ou a própria organização social. Então a gente está pensando que o direito penal é um ramo do direito que ele protege bens jurídicos e bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade. Não é qualquer bem jurídico. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar falando do direito penal
da psicologia em interseção com o direito penal, e a gente vai estar falando realmente de condutas que são mais essenciais à sociedade e ao indivíduo. Violações de direitos que são mais essenciais ao indivíduo e à comunidade. Gente, o livro de vocês traz uma distinção que realmente a gente tem que seguir o cronograma, mas é mais um assunto de direito penal, que seria a distinção de direito penal objetivo e direito penal subjetivo. Gente, o direito penal objetivo é o conjunto de normas editado pelo Estado, definindo crimes e contravenções. O direito penal subjetivo, a seu turno, é a possibilidade que tem o Estado de criar e fazer cumprir suas normas. Ah, professor, não entendi nada do que o senhor falou. Gente, o direito penal objetivo, de uma maneira bem simplória, é a gente pensar no nosso Código Penal. A gente está pensando no quê? Em normas que foram editadas que regulamentam o direito. Então, quando a gente abre o Código Penal, quando a gente abre o site do Planalto, e a gente vê lá, artigo 121, matar alguém, pena. A gente está vendo o direito penal objetivo, que é uma norma editada pelo Estado. Quando a gente pensa no furto, subtrair coisa móvel alheia, a gente está pensando no direito penal objetivo. A gente está vendo aquela norma editada pelo Estado. Quando a gente pensa no roubo, subtrair coisa móvel alheia mediante ameaça ou violência ou grave ameaça. Ô, gente, parece que cancelou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estou. Ah, mas o slide saiu, né? Tá cortando bastante. Aqui, eu tô ouvindo e tô vendo. Gente, tá cortando muito porque... Parece que alguém falou que estava cortando. No meu, normal. tá cortando bastante. Ô, gente, eu não sei, porque agora tá normal meu. Pode ser que seja a internet de alguém aí. Tá normal. Ah, então, bem provavelmente não é a minha, não. Porque às vezes a minha internet oscila, mas agora tá normal. Então, gente, sempre que eu falo, que eu dei esses exemplos aí agora para vocês de o crime de homicídio, furto, roubo, a gente está olhando para o direito penal objetivo, que são normas editadas pelo Estado, definindo crimes ou contravenções. Então, sempre que a gente observar uma norma editada pelo Estado dentro do direito penal, a gente está diante do direito penal objetivo. Ah, professor, então o que seria o direito penal subjetivo? O direito penal subjetivo é como se fosse o dever, a capacidade, a possibilidade que o Estado tem de criar e fazer cumprir suas normas. Ah, professor, não entendi. O que é isso? Matar alguém. Direito penal objetivo. A gente tem uma lei que define que matar alguém é crime. Então vamos imaginar que Zequinha está andando pela rua e ele iniciou uma briga por causa que uma pessoa espirrou nele. Ele, você espirrou em mim, a gente está numa pandemia, que absurdo. Você é mal educado e inicia uma briga. Zequinha fica tão furioso nessa briga que Zequinha fala, sabe uma coisa? Eu vou te matar. Aí Zequinha pega um revólver calibre 22 e atira na pessoa. Aí o 22, como é uma arma muito fraca, Zequinha tem que dar vários tiros na cabeça do indivíduo para matar o indivíduo. A gente tem um direito penal objetivo que regulamenta essa conduta? Tem. A gente tem um crime no artigo 121 que regulamenta matar alguém, que é o homicídio. E a gente tem a capacidade, o dever, a possibilidade do Estado de fazer valer essa norma. E isso é o que a gente chama de direito penal subjetivo. É a possibilidade que o Estado tem, a capacidade, o dever que o Estado tem de fazer cumprir suas normas. Então, o direito penal subjetivo é como se fosse... o Estado está lá, adormecido, mas a qualquer momento que a norma seja violada, que a norma seja infringida, o Estado pode vir com o seu braço e aplicar essa norma. Pode aplicar as sanções que essa norma acarreta. Essa distinção, eu nem cobrarei em prova nem nada. Eu estou explicando porque realmente está no livro, porque é uma questão estritamente de direito penal.
Não é uma questão que a gente precisaria estar falando aqui em sala de aula, mas como para vocês não abrirem o livro, lerem isso no capítulo, o professor não falou sobre isso e eu não entendi bem. Então, a explicação é essa. Mas é um assunto realmente de direito penal. Vocês vão discutir isso muito bem no próximo semestre. Vocês vão ter disciplina de direito penal. Para a gente é mais interessante a gente discutir a ideia de criminologia e vitimologia. Gente, a criminologia é uma ciência que estuda, como o próprio nome pode já elucidar, o crime. Então, quando a gente pensa em criminologia, a gente está pensando numa ciência, no conjunto de pessoas que se organizam para produzirem conhecimento sobre o crime. Então, quando a gente pensa, por que alguém cometeu um crime? Quando a gente pensa quais são as variáveis que interferem na prática de crimes, a gente está pensando que isso é um estudo da criminologia. Então, quando eu falo para vocês, gente, a gente tem uma correlação muito forte entre IDH com taxa de homicídio. Professor, como é isso? Quanto maior o IDH de um estado ou de um país, IDH, gente, é Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto maior o IDH de um estado, menor é a sua taxa de homicídio. Então, parece que quanto mais desenvolvido é um estado, um país ou um município, menor é a taxa de homicídio. Então, essa é uma das relações que a gente estuda na criminologia. Quando a gente pensa em, por exemplo, índices educacionais, quanto a maior escolaridade de uma comunidade, de uma população, a gente também consegue observar a menor prática de crimes violentos. Isso é um estudo dentro da criminologia. E isso é um objeto de estudo da criminologia. Muitos de vocês já devem ter escutado de falar sobre Lambroso. Lambroso foi um pesquisador do século passado. E Lambroso, ele começou a investigar o que para ele seria o criminoso nato. Como assim? Ele começou a estudar características dos criminosos da época, que de alguma forma ele começou a mapear características das pessoas da época, que de alguma forma estavam correlacionadas com criminosos. Então, Lambroso ele deu um pontapé inicial no estudo quando a gente pensa da criminologia. Por mais que quando eu falo pontapé inicial, no sentido de que realmente ele hoje é muito lembrado, por mais que seja muito questionado, por, de alguma forma, tentar sistematizar o conhecimento. Tentar sistematizar o que a gente conhecia como crime. Tentar sistematizar o que era o criminoso da época. Então, gente, isso inicialmente é o que a gente pensa sobre a criminologia, que é o estudo do crime, da vítima, do... Parece que alguém está pedindo para aceitar aqui. Gente, vocês estão vendo o slide? Não, agora não. Espera aí. Parece que o professor saiu. Deve ter caído. Aguarda um pouquinho que ele entra de novo, gente.
Gente, voltou. Vocês estão me vendo agora? Estamos. Ah, tá. Sim. Sim. Estão vendo o slide? Tá quase aparecendo. Apareceu agora? Sim. Apareceu. Pronto. Então, gente, eu não sei até onde cortou um pouquinho, mas quando a gente pensa em criminologia, a gente pensa nesse estudo. Então, a gente pensa no estudo do crime, no estudo da vítima, nessa relação social, a gente pensa em criminologia. E isso é muito importante. Dentro do direito, dentro da psicologia, dentro de várias outras ciências, até mesmo da administração pública, do direito público, é importante a gente compreender quais são as variáveis que interferem no crime. Qual é o perfil de criminoso que a gente produz, que a gente tem. Então, todas essas questões, de alguma forma, são estudadas dentro da criminologia. Até mesmo o papel do direito penal e controle social é estudado dentro da criminologia. E, antes de mais nada, não se estuda a criminologia só o crime. A gente não estuda só o criminoso. Hoje, a gente tem uma tendência muito forte, uma corrente muito forte da gente estudar também o papel da vítima. Como eu já mencionei com vocês em sala de aula, eu acho que vocês já terem ouvido falar em alguma outra aula, ou até mesmo na mídia, ou em algum meio de comunicação, sobre a justiça restaurativa. Hoje a gente tem um movimento muito forte de achar que essa visão punitiva do Estado, do direito penal, e a gente encarcerar alguém e muitas vezes não observar qual seria a real demanda da vítima, que essa não seria a melhor aplicação do direito penal. Que se muitas vezes a gente conseguisse uma conciliação, conseguisse mediar essa situação para que a vítima também saia satisfeita, por exemplo, restituir a coisa. Ela teve algo subtraído e a gente consegue restituir essa coisa. Quando a gente pensa na ideia de crimes contra a honra, se ela de alguma forma consiga restituir através de um pedido de desculpas, que seja amplamente divulgado, que realmente seja de alguma forma ressarcindo a sua honra, a gente está pensando num tipo de justiça que olha para o papel da vítima, que olha a vítima como um sujeito de direitos. E por que a gente tem essa preocupação? Porque percebeu-se que por muito tempo aparentemente ignorou-se a vítima. E isso eu não estou falando no senso comum, porque realmente é uma discussão que a gente vê muito até hoje, de maneira atual, quando tem algum crime que choca muito a sociedade, e as pessoas, tem muita gente se preocupando com o preso, mas ninguém se preocupa com a vítima. A pessoa torturou alguém, estuprou alguém, foi presa, e agora está falando que não pode ficar presa porque a cela tá lotada. Mas ninguém observa a vítima está com problemas psicológicos até hoje. Será que ninguém vai observar a vítima? E para responder essas perguntas, hoje a gente tem um conjunto de redes, hoje a gente tem uma visão muito mais ampla dentro do direito, dentro da administração pública, sobre a vítima, sobre a vitimologia, que realmente é o estudo da vítima. E aqui eu trouxe para vocês 3 conceitos dentro da vitimologia, que seria vitimização primária, vitimização secundária e vitimização terciária. Gente, o que é vitimização primária? Vamos imaginar que Zequinha novamente está andando pela rua, só que dessa vez Zequinha resolve passar por um caminho mais longo. Zequinha, eu estou sem fazer nada, vou passar por um caminho mais longo até chegar em minha casa. Só que em tempos de pandemia, as ruas estão praticamente desertas e Zequinha é abordado por 2 sujeitos. Menores de idade, e os sujeitos portando a faca, eles ameaçam Zequinha de alguma forma realmente. Cometem o estupro de Zequinha. Isso é o que a gente chama de vitimização primária. É realmente o acontecimento do crime, você ser a vítima daquele crime. O momento do crime. Qual é o crime de estupro? A gente está pensando numa violação de sua integridade sexual. Então, essa violação é o que a gente chama de vitimização primária. Se a gente pensar no homicídio, o que é a vitimização primária do homicídio? A morte. Quando a gente pensa no roubo,
com a vitimização primária no crime de roubo. Você teve subtraído coisa móvel sua, ou por violência ou por grave ameaça. Isso é o que a gente chama de vitimização primária. Essa violência que você sofre, que o indivíduo sofre diretamente do criminoso, do agente criminoso. Ah, professor, e o que seria vitimização secundária? Gente, vitimização secundária, vamos imaginar o primeiro exemplo que eu dei. Que Zequinha estava numa rua deserta e duas pessoas menores de idade, de uma forma, o abordaram para praticar relação sexual não consensual, estupro. E Zequinha, diante da ameaça dos dois menores portando uma faca, Zequinha vai lá e cede. Zequinha, eu não vou morrer. Eu, de alguma forma, vou ter que me sujeitar a essa humilhação. Pronto, estupro consumado. Zequinha falar, agora que eu fui liberto, agora que as pessoas que os dois menores já fugiram, vou eu na delegacia reportar o crime. Reportar que fui vítima de estupro. Zequinha chega lá na delegacia, chega pro agente da Polícia Civil e relata o caso. E Zequinha começa a perceber que o agente da polícia está de alguma forma sorrindo. Ou até mesmo com perguntas que de alguma forma rememoram a Zequinha esse ato. Ah, vem cá, como é que foi? Qual era o tamanho das pessoas? Você gostou? As pessoas não eram ex-namorados, não eram um ex-namorado seu? Você já tinha sido vítima desse crime outras vezes? De alguma forma, as próprias perguntas que eram que estavam sendo realizadas a Zequinha é como se fosse uma segunda vitimização de Zequinha. Ele já sofreu uma forma de reportar isso ao Estado, reportar isso à comunidade, a comunidade policial. De alguma forma, ele está sendo novamente, mas até mesmo as perguntas. Eu acho que muitas vezes, muitos de vocês podem estar falando, ah, professor, mas não é assim. Hoje a gente tem a Polícia Civil extremamente capacitada, até mesmo para fazer perguntas na hora do interrogatório. Gente, realmente, a gente mudou muito. Mas relatos mais longínquos tinham que realmente era um momento extremamente estressor. Por exemplo, constantemente perguntava se a pessoa gostou. Se a pessoa de alguma forma teve como eu posso dizer, alguma estimulação. Ah, vem cá, mas você ficou excitado nesse ato? Agora imagine você, a pessoa que foi estuprada, chegou até a autoridade policial ou para o Ministério Público, independente de onde seja, e chega lá as próprias perguntas que eram feitas a ela, de alguma forma, eram ofensivas. Ela chegava no pronto-socorro, no hospital, falava, ó, eu fui estuprado tem um mês, tá aqui ó, a ocorrência, eu fui na delegacia, e desse estupro eu eu engravidei. Aí o hospital constantemente se negava a realizar o aborto. Ah, mas vem cá, você foi estuprada mesmo? Você não foi algo com um ex-namorado seu, você agora está arrependida? Então, isso é o que a gente chama de vitimização secundária. Gente, está claro por enquanto? Para mim tá claro. Para mim também. Gente, eu escutei só um para mim também agora. Voltou? Voltou sim. Gente, vocês escutaram até onde? Vocês escutaram perguntando se tinha entendido? Sim. Então vocês entenderam falando sobre vitimização primária e vitimização secundária?
Eu entendi. Gente, alguma Sim. dúvida, algum comentário? Não, Tá tranquilo pra por mim não. enquanto, né? Tá. Tá, então vamos andando, gente. Ah, professor, e o que é isso aí que você botou por último? Vitimização terciária. Então vamos imaginar a pessoa que sofreu estupro teve a vitimização primária, que foi o próprio ato criminoso. Ela foi ao hospital para tentar de alguma forma realizar um aborto, foi na delegacia e ela não foi bem tratada, ela foi de alguma forma até mesmo menosprezada, alvo de chacota nessas instituições. É o que a gente chama de vitimização secundária. Aí o que seria a vitimização terciária? A gente sabe que nossa sociedade muitas vezes não poupa esforços para apontar o dedo para nossas falhas. E não só com nossas falhas. Percebia-se que, por exemplo, ainda utilizando o crime de estupro, que até a sociedade, às vezes a família, de alguma forma, tendia a culpar a vítima. Ah, também a roupa que aquela pessoa usava. Ah, também como é que a pessoa entra num carro com 4 homens. Ah, o homem também não é de ferro, o cara fica tentado. Ah, vai dizer que não queria. Esse caso mesmo do que eu dei de Zequinha, eu já testemunhei um caso parecido, que realmente um casal foi estuprado por menor de idade, e realmente era um menor de idade, acho que de 15 anos, só que a pessoa estava com um artefato que realmente parecia muito com a arma, e estava escuro. Aí esse menor de idade estuprou um casal. Na época saiu até notícia, sabe? Ah, mas não foi estupro não. Como é que um casal vai ser estuprado por um adolescente, quase uma criança? Pode, bem provavelmente eles queriam. Por mais que não foi algo premeditado, mas chegou lá no momento eles queriam. Então isso é o que a gente chama de vitimização terciária. É a própria sociedade, a própria família, a própria comunidade, de alguma forma, faz com que a vítima rememore tudo isso. Oi. Isso aí é mais falar pelos vizinhos mesmo, né? A ideia de um vizinho, realmente, é a ideia mesmo da sociedade, da comunidade da pessoa. Gente, e isso é muito comum. A própria sociedade parece que ela. Por exemplo, violência doméstica. A pessoa vai lá e apanha do marido. Aí já teve essa vitimização primária. A gente pensa a vitimização terciária. Aí os próprios vizinhos começam a falar: ah, mas ali também? Ali o marido chegava em casa, não achava nem comida. Ali antes de casar ficava com um e outro. Então a própria violência que ela sofreu do marido não acaba só com os socos, não só com os puxões de cabelo. Ela ainda sofre a violência da própria sociedade. E de alguma forma a culpabiliza. Como se ela de alguma forma fosse o motivo do crime. Às vezes a gente fica insistindo no crime de estupro porque realmente é algo bem visível. Que a gente vê que realmente é algo que é extremamente agressivo e que de alguma forma a própria sociedade muitas vezes acha que realmente aquela pessoa pode de alguma forma ter concorrido para a conduta. Tanto que na última aula eu dou exemplo para vocês de... Gente, fugiu o nome agora. Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, quando foi preso, ele foi lá e deu depoimento falando: ah, realmente eu estuprava, eu matava. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque as mulheres hoje as mulheres são muito fáceis. Como é que eu chego no ponto de ônibus e convido uma pessoa, a pessoa vai, e realmente elas são muito fáceis, e não, hoje não existem mulheres de verdade. Tranquilo, o cara tem um discurso desse. Só que para completar o absurdo do discurso dele, esse discurso ele foi adotado por muitas pessoas. Então ele virou como se fosse até mesmo uma figura pública. Então ele começou a receber cartas no presídio.
sabe, de admiradores secretos. Realmente, mulher hoje não se dá o valor. O que você está fazendo está certo. Então vocês entendem que pessoas morreram, vítimas de extrema violência, e parte da sociedade considera que o que o cara fez tinha sentido. Ou até mesmo que os motivos que o levaram a fazer aquilo tinham sentido. Então isso é o que a gente chama de vitimização terciária. Gente, todo isso que a gente discutiu agora produz vários efeitos dentro do nosso direito penal, dentro de toda a nossa organização do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é uma tendência muito forte, principalmente em capitais e grandes cidades, da criação de delegacias especializadas. O que seria isso? É uma delegacia que, de alguma forma, ela reúne pessoas que, de alguma forma, são especializadas, reúne até o tipo de crimes especializados e específicos. Então, quando a gente pensa na delegacia da mulher, é um tipo de delegacia especializada que tem como objetivo, de alguma forma, tutelar essa relação, que é a violência contra a mulher. Então, de alguma forma, temos pessoas capacitadas até mesmo para realizar perguntas diante do pós-fato de um crime de estupro. Então, evitar perguntas. Você gostou? Você conhecia a pessoa? Isso já aconteceu várias vezes. Então, você, de alguma forma, você até mesmo evitar isso. Então, isso é uma maneira que o Estado tem de alguma forma, tentar diminuir o que a gente chama de vitimização secundária. Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente pensa no Conselho Tutelar, a gente está pensando em órgãos que de alguma forma são especializados e que compreendem que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Que a criança e o adolescente, de alguma forma, eles devem ser protegidos. Então, se ele de alguma forma já sofreu uma violência, a gente não deve fazer que o próprio Estado repita essa violência. Então, se uma criança e um adolescente que vive em situação de rua. Então, a pessoa já não tem um teto. Além de ver em situação de rua, essa pessoa começou a utilizar de drogas ilícitas. Ele começou a cheirar cola, fumar maconha. Agora imagine uma criança ou adolescente. Diante de todas essas situações, se a gente ainda o tratasse de maneira violenta pelo Estado. Ele está usando drogas? Ele não tem lugar para morar? Quando a polícia vê ele na rua, tem que tirar ele do centro ou da porta da loja e bater. Acredite, pode até mesmo prender. Então, essa é uma vitimização secundária. E quando a gente pensa no ECA, quando a gente pensa no Conselho Tutelar, quando a gente pensa até mesmo nas delegacias, e até mesmo a polícia, que hoje faz um trabalho bem mais técnico no sentido de que hoje a gente tem dentro do Estado, pessoas bem mais capacitadas tecnicamente. Então, para compreender essa situação, tanto que hoje a gente tem, por exemplo, a Polícia Militar realiza vários projetos em comunidades para tentar, por exemplo, projetos esportivos, projetos de música, para de alguma forma tentar aproximar esse público com os órgãos estatais. Então, realmente, é uma ideia da gente pensar como diminuir essa vitimização secundária. Redução dos danos, porque eu trouxe isso aqui de redução dos danos. Eu sou psicólogo e já atuei, estagiei há algum tempo num CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas. E por que eu estou dando esse exemplo? Por muito tempo, o cuidado que tínhamos com pessoas que eram usuárias de drogas era meramente punitivo. A pessoa está usando drogas, está cometendo um crime, e a gente vai utilizar o Estado apenas para punir essa pessoa. Com o decorrer do tempo, percebeu-se que realmente a gente precisaria organizar uma política pública, porque esse consumo de drogas, esse consumo de substâncias psicoativas, de alguma forma estava virando um problema de saúde pública.
Então, a gente tratar uma pessoa que muitas vezes é dependente químico, que a depender do nível de dependência química pode se tornar até mesmo inimputável, de tão dependente químico que aquela pessoa é. Se a gente, ao visualizar ela em dependência, embriagado, a gente de alguma forma, embriagado não, né? Que consumo de álcool não é crime, mas utilizando de outro meio entorpecente, de maconha, de cocaína, e a gente de alguma forma visse com o Estado e o punisse de maneira severa, a gente estava somente só realizando uma vitimização secundária. Ah, você é vagabundo, você não para de usar droga porque você não quer. Ah, isso é falta de Deus no coração. Se você tivesse Deus no coração, você não estava dessa forma. Isso é o que a gente chama de vitimização secundária. E por que eu trouxe aqui redução de danos? Porque hoje a gente tem uma política pública dentro do SUS que se chama redução de danos. Que é a ideia do dependente químico que a gente consegue, de alguma forma, não trabalhar com a privação da droga, que é algo extremamente difícil de a gente fazer. Você pegar uma pessoa hoje que é dependente químico e falar, oh, amanhã você não vai usar droga, você não vai usar droga. É muito difícil. E muitas vezes é até mesmo ofensivo para a pessoa, porque a pessoa fica assim, a pessoa não consegue. Você fica, você não conseguiu. Você não tem autoestima. Você não tem força de vontade. Quando a gente pensa em redução de danos, a gente está pensando que não só olhar para a vítima. Ela também é vítima dessa situação. Então, será que se ela fuma 10 cigarros por dia de maconha, 10 de maconha é muito, 3 ou 4 cigarros de maconha por dia, fala, vem cá, por que você não faz um cigarro menor um pouquinho? Ao invés de você fumar 3, 4 cigarros grandes, você vai fumar 3, 4 cigarros pequenos. E a gente vê que a pessoa consegue. Então, de alguma forma, a gente está incentivando até mesmo a melhora daquele indivíduo. Isso é um tipo de exemplo que a gente tem do Estado tentando, de alguma forma, diminuir com a vitimização secundária. Atuar diante dessa situação de alguma forma que realmente aquela pessoa não vai ficar sendo vítima até mesmo do Estado dessa conduta. Gente, até então, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então vamos seguir. Gente, quando a gente fala em direito penal e psicologia, muitas vezes vocês podem vir em mente a ideia até mesmo do júri, de uma audiência. Que é o advogado de defesa, ele de alguma forma tem tirado da testemunha alguma informação, alguma coisa que possa de alguma forma mostrar que o réu é inocente. A gente tem um ramo dentro da psicologia, a gente tem um produto, uma gama de conhecimentos dentro da psicologia que de alguma forma estuda até mesmo qual é o papel da testemunha. Qual seria de alguma forma o perfil ideal de testemunha? Antes de mais nada, quando a gente pensa na testemunha, a gente pensa numa memorização. Então, uma boa testemunha ela tem que ter uma boa memória. Isso aqui, gente, vale para direito penal, direito civil, direito do trabalho. Se você percebe que quase tudo que você pergunta para a testemunha, ela fala que ela não lembra. Não lembro como é que foi. Bem provavelmente essa pessoa não é uma boa testemunha. Você deve, de alguma forma, procurar pessoas que consigam lembrar, que realmente memorizou aquele fato. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, que é esse segundo ponto. Lógica em grau médio, pois pessoas com grau lógico elevado tendem a parecer mais convincentes do que realmente são. O que é isso? Muitas vezes, algumas pessoas parecem que elas conseguem nos convencer mais facilmente. Então, aparentemente, uma boa testemunha é aquela que realmente ela descreve de maneira lógica, claro, por isso que ainda fala lógico em grau médio, o fato, mas ele não tenta de alguma forma argumentar, não tenta de alguma forma trazer elementos para lhe convencer. Para convencer alguém, realmente, ele, de uma maneira concisa, de uma maneira lógica, descreve o que aconteceu. Que já é, como eu posso dizer, um alicerce do próximo ponto,
que seria interpretação em grau mínimo. O que é interpretação em grau mínimo? Um testemunho deve ser, em regra, extremamente descritivo e quase nada interpretativo. Ah, professor, não entendi. Como assim? Extremamente descritivo e quase nada interpretativo. Se eu chego para vocês e falo, gente, o juiz pergunta, vem cá, qual é o horário de trabalho de João? Que ele está alegando aqui que ele trabalhava de 8 da manhã às 22 horas da noite. Aí a testemunha, João trabalhava muito mesmo. João trabalhava demais. João era a pessoa que mais trabalhava ali naquela padaria. João trabalhava de 8 da manhã às 10h30 da noite. Ou, trabalhava era o que mais trabalhava. Tava lá de quando abria, de quando fechava. Aí o juiz pergunta, não, mas vem cá, qual era o horário? Aí a pessoa, não, mas o João sofreu ali dentro. A jornada que João fez ali, nenhum animal conseguiria fazer. Vocês entendem que esse testemunho está extremamente interpretativo. A pessoa está falando o que ela acha que João trabalhava. O que ela interpreta da conduta de João. Então, quando eu falo interpretação grau mínimo, o que seria? O juiz perguntasse, vem cá, qual horário que você via João chegar na padaria e qual horário que você via João sair? A pessoa fala assim, eu via João entrar 8 horas e via João sair 10 horas. É irrelevante se a testemunha acha se João trabalhava muito, se João trabalha pouco, se João é trabalhador, se um animal não aguentaria fazer aquele serviço tão pesado que é. É irrelevante. A gente quer saber o horário. Quando eu chego e pergunto para a pessoa, você viu se João jogou uma pedra em Zequinha em frente à escola? A pessoa fala, João é uma pessoa muito ruim. Eu vi que João estava com vontade de jogar pedra em Zequinha. Eu não vi jogando, mas eu vi que ele estava com vontade. Para mim, ele jogou. Gente, isso é uma mera interpretação. Aí eu pergunto, não, mas o que você realmente viu? Eu vi que João estava na ponta da escola e Zequinha estava na outra e que João estava olhando para Zequinha. Pronto. Você viu ele pegando na pedra? Não, não vi. Você viu ele jogando na pedra? Não, não vi. Então, quando você fala, não, eu acho que João queria jogar uma pedra em Zequinha, eu vi que ele estava com raiva, é uma mera interpretação. Então, o testemunho ele tem que ser mais descritivo e menos interpretativo. Emotividade em grau mínimo. É muito comum em júri, a gente que é advogado, muitas vezes a depender do crime, e exclui-se as testemunhas que achamos que de alguma forma podem ter testemunhas, não, gente, perdão. Jurados, que aí é aqui até uma analogia, que de alguma forma podem estar mais emotivos naquela situação. Mulheres. Isso é um crime de violência contra a mulher. Muitas vezes o advogado prefere tentar eliminar os jurados, as juradas mulheres. Por quê? Porque aparentemente parece que a mulher teria mais emotividade. Peraí, uma pessoa como eu, do mesmo sexo que eu, que provavelmente sofreu situações parecidas com a minha, foi vítima de espancamento só por ser mulher. Esse é um exemplo. Então, quando a gente pensa na testemunha, a gente pensa no mesmo sentido. Em regra, a testemunha não deveria ter uma emotividade com aquela situação. A emotividade em grau mínimo. Ela testemunhou. Então, eu não quero saber quais são as emoções dela naquela situação. É preferível que ela não tenha nenhum tipo de emoção naquela situação. Como isso? Como é isso? Gente, bem provavelmente, se um amigo seu engaja-se em uma briga com outra pessoa, e você vê que ocorreu a briga e sua amiga apanhou. Bem provavelmente um testemunho, a emotividade que você tem, motivado pela amizade que você tem com essa pessoa, interferiria no seu relato. Então, por direito, quando a gente pensa em testemunha, a gente pensa que a emotividade deve ser em grau mínimo. Tanto que, acho que quase todo mundo já deve saber disso, que é algo tão comum hoje alguém já ter tido algum problema judicial, que é perguntado às testemunhas se elas de alguma forma não têm um grau de amizade. Vem cá, você vai testemunhar que nesse caso você tem um grau de amizade com essa pessoa? Porque é realmente isso, a gente tem que saber como é que é a emotividade daquele testemunho. Sim, é meu melhor amigo.
Por mais que a pessoa seja extremamente honesta, pense que se você vai falar sobre algo que seu melhor amigo é interessado, provavelmente você de alguma forma terá sua emotividade, sua emoção interferiria no seu relato. Linguagem grau máximo, o que seria isso? A testemunha, tem que falar minimamente de uma maneira compreensível. Como assim, professor? Ah, você viu o crime? Vi. Aí a pessoa começa a falar, a pessoa chegou aqui, até mesmo a dicção da pessoa não é compreensível. A pessoa não consegue organizar frases. Aí Zequinha foi lá e foi. Tava os dois lá, ele foi lá e foi, e aí o outro morreu. Mas como assim ele foi lá e foi e o outro morreu? Ele foi lá e foi e o outro morreu. A pessoa não consegue organizar frases que de alguma forma são coerentes. Então, para um bom testemunho, a pessoa realmente ela tem que saber organizar, articular ideias, articular fatos. Ah, eu observei que Zequinha chegou, estava com a arma, João está no outro lado da mesa, Zequinha pegou, apontou a arma para João, disparou a arma, e eu vi que os disparos realmente alvejaram João. João caiu, mexeu por um tempo, parou de mexer e morreu. Esse é um testemunho extremamente compreensível. Eu consigo entender. Há uma organização de ideias. Então, para um bom testemunho, a gente pensa que a pessoa que emite esse testemunho deve ter uma linguagem em grau máximo. E, por fim, interesse na questão grau mínimo, ou nenhum, visando garantir a imparcialidade no discurso. O que é isso? Gente, quem for fazer o testemunho em regra, não deve ter interesse na causa. Como assim, professor, não deve ter interesse na causa? Uma vez eu testemunhei uma situação que foi engraçada, apesar de ter sido muito ruim para o advogado. O advogado estava em uma ação que era de um valor muito alto, e entre várias testemunhas, ele arrolou uma testemunha que é uma pessoa brincalhona em excesso. Era aquela pessoa que não tem um time social muito legal, então ele se comportava socialmente de uma maneira, sabe, extremamente extravagante. Aí estava advogado, essa testemunha, esperando a sua audiência ser a próxima, e a testemunha constantemente brincando. Ó, vem cá, ó, se tu ganhar a causa, eu vou querer 10%. Meu testemunho aqui vai ser extremamente convincente, eu vou chorar lá na frente. Isso não foi uma audiência criminal. Chega na hora da audiência, de tanto a testemunha ficar fazendo essas brincadeiras, o advogado falou: ó, eu prefiro não escutar a testemunha que eu trouxe. Então, o próprio advogado, ele abriu mão daquela testemunha, por quê? Porque, por mais que eram brincadeiras, ela estava, de alguma forma, demonstrando interesse na vitória de uma das partes. Ela demonstrava interesse, de alguma forma, na vitória daquela parte. Então, quando a gente pensa em testemunho, a gente tem que pensar que o interesse na questão é mínima. Não, eu só quero falar o que eu vi. Eu quero falar o que eu sei. Eu não tenho interesse nenhum que X ou Y ganhe a causa. Então, gente, isso aí, tudo que a gente discutiu agora de psicologia do testemunho, são características, são elementos que, de alguma forma, parecem ser mais, como eu posso dizer, agradáveis, mais desejáveis dentro de um testemunho. Então, se a pessoa tem emotividade em grau mínimo, linguagem em grau máximo, não tem um interesse na questão, realmente a gente tem uma probabilidade maior de que essa pessoa não cometa deslizes. Que realmente o que aquela pessoa está falando corrobora com a verdade. Por exemplo, a primeira vez que eu fui ser testemunha de uma ação judicial, acho que eu não lembro se já tinha iniciado o curso de Direito, e eu lembro até hoje e é uma coisa que a gente, o próprio advogado, a gente já realmente entra no costume, que o advogado me instruiu: ó, vem cá, o juiz vai te perguntar se tu é amigo da parte, se tu tem interesse na resolução, na vitória de alguma das partes. Aí você vai falar: não tenho. Eu vim aqui só para falar o que eu sei. Que realmente é o que, justamente esse último ponto.
que um bom testemunho, quem está dando aquele testemunho, ele não tem interesse na vitória de nenhuma das partes. A gente ainda em direito ou psicologia e direito penal, eu trouxe alguns artigos que a gente até discutiu em aulas passadas, mas que aqui a gente vai falar um pouquinho mais profundo, que é o artigo 26 do nosso Código Penal. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aqui a gente está pensando num indivíduo que ele comete ato típico, num ato que de alguma forma é tipificado como crime, mas que ele é isento de pena porque ele tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e no momento que ele cometeu aquela ação ou aquela omissão, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato dele. Então vamos imaginar. João é portador de doença mental e sai na rua. É aquela típica pessoa que sai na rua e João sempre era aquela pessoa boa praça. A sociedade sabia que ele tinha um problema mental, mas ele nunca tinha feito nada com ninguém. Sentava nos lugares, até mesmo brincava. Às vezes dava alguns surtos, mas de alguma forma nunca tinha cometido ato violento. Um dia João está andando pela rua, João olha para o lado e fala, olha, aquele cachorro está querendo me morder. E começa a correr. Aí quando ele chega lá na frente, ele olha para frente dele e ele vê novamente o cachorro. Ah, o cachorro está aqui agora querendo me morder. E João começa a ver quase o lugar que está chegando que esse cachorro está. João pega uma pedra e joga nesse cachorro. Só que, gente, João, ao jogar a pedra nesse cachorro, que para ele aparentemente estava querendo morder ele, aquele cachorro que para ele realmente era um cachorro, não era. Era uma pessoa. João estava alucinando. Então, João possui uma doença mental e ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato dele. Por quê? Apesar de ele ter jogado uma pedra, ele achava que ele estava jogando uma pedra num cachorro que estava querendo mordê-lo, não em uma pessoa. E é isento de pena essa conduta de João. Por quê? Porque João tinha doença mental e era incapaz de compreender, inteiramente incapaz de compreender o caráter do fato dele. Então, nosso Código Penal, ele adota um critério que a gente chama de biopsíquico. O que é isso, biopsíquico? Que não basta a pessoa ter a doença mental. Que aí era a gente pensar meramente biológico. A pessoa tem a doença mental, ele é isento de pena. Não. Não basta o critério biológico, patológico. A pessoa tem a doença. E tem que ter também o critério psicológico. Qual seria o critério psicológico? João era inteiramente incapaz de compreender que aquilo era ilícito ou não? E isso é relevante, porque, por exemplo, se eu dou um exemplo para vocês, um esquizofrênico inicia uma briga e acaba causando uma lesão corporal grave em Maria. Se João tem uma doença mental, mas sabia perfeitamente que o que ele estava fazendo era um ilícito penal, era um crime, ele não é isento de pena. Mas que do ponto de vista biológico, ele tem uma doença mental, do ponto de vista psicológico, ele era perfeitamente capaz de compreender que aquilo que ele estava fazendo era crime. Então, a psicologia e até mesmo a psiquiatria é muito importante nessa situação, porque a gente precisa de um laudo. A gente precisa de um laudo técnico para provar se aquela pessoa realmente tinha uma doença mental. E além desse laudo técnico, para provar que aquela pessoa tinha uma doença mental, a gente precisa também de um laudo técnico do psicólogo, do psiquiatra, que de alguma forma tente entender se no momento que aquela pessoa cometeu aquele crime, se ela era capaz de compreender que aquilo que ela estava fazendo era errado. Se aquilo que ela estava fazendo era ilícito. Quando a gente olha o parágrafo único do mesmo artigo, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços,
se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui a gente tem uma situação parecida com a anterior. Realmente, a pessoa tem uma perturbação mental, de saúde mental, ou desenvolvimento mental incompleto, só que no momento da situação, ela não era inteiramente capaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, vamos imaginar, ela tinha certa noção. Ela poderia ter certa compreensão, apesar que essa compreensão dela estava perturbada. Então, vamos imaginar o esquizofrênico, que ele está no surto, que ele está tão agitado, que ele agride uma pessoa. Ele tem uma perturbação de saúde mental? Tem, que a gente está pensando no esquizofrênico. Só que a agressão que ele fez, por mais que foi uma agressão motivada por um surto, ele sabia que aquela conduta minimamente era um crime, que era ilegal, que era ilícito. Mas a gente entende que ele estava em uma situação de perturbação que interferiu. Então a gente está pensando que nessa situação, por mais que ele não é isento de pena, a gente pode reduzir sua pena de 1 a 2 terços. E aqui a gente tem uma situação similar à anterior. Por quê? Porque a gente precisa de um laudo que prove que essa pessoa tem alguma perturbação mental, que tem um desenvolvimento mental incompleto. Não sei porque eu lembrei disso aqui agora. O presidente do Brasil, Bolsonaro, ele recentemente ele falou: eu queria muito a PF do Rio de Janeiro, porque eu sofri um atentado contra a minha vida na campanha, e a PF e todos os órgãos constataram que a pessoa que cometeu esse atentado contra mim, além de ter agido sozinha, era uma pessoa que tinha uma perturbação mental. O que isso quer dizer? Que ao se analisar a pessoa que cometeu essa tentativa de homicídio do então presidente hoje, mas na época era apenas candidato, que ele tinha uma perturbação mental. Ele tinha uma perturbação de saúde mental. Só que ele era perfeitamente capaz, ou ele é capaz de compreender o caráter lícito do fato dele. Então, por mais que aquela pessoa tinha uma perturbação de saúde mental, ele sabia que a conduta dele naquela situação era um crime. Que o que ele estava fazendo naquela situação era um crime. Que é diferente do primeiro exemplo que eu dei. Da pessoa que acha que é um animal. Realmente a alucinação é tão grande que ela nem tem noção do que o que ela está fazendo ali é crime. E nesses dois exemplos que eu dei, a gente precisa de um laudo. A gente precisa de alguma forma de um conhecimento técnico. Essa pessoa sofre de uma doença mental. Essa pessoa sofre de uma perturbação de saúde mental. Ou essa pessoa, no momento do crime, ela era inteiramente incapaz de compreender que aquilo era um crime. Gente, eu trouxe outro artigo para a gente discutir. Gente, alguma dúvida? Por enquanto, não. Gente, qualquer dúvida vocês falam, porque realmente parece ser um assunto um pouquinho de direito penal, mas quando a gente fala de doença mental, a gente está falando realmente no conhecimento da psicologia e da psiquiatria dentro do direito penal. Então, por exemplo, o artigo 41 do nosso Código Penal. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. O que é isso? João, vou dar um exemplo. Pedro, ele subtrai um carro. O carro está lá aberto, uma praça. Pedro entra e subtrai o carro, furta o carro. Pedro é uma pessoa totalmente normal. Os vizinhos adoram Pedro, mas Pedro tem um histórico de pequenos crimes, pequenos delitos. Tranquilo. Infelizmente para Pedro,
infelizmente para o dono do carro. A polícia age de maneira rápida, eficaz e consegue apreender o carro de Pedro. O carro que Pedro furtou. E Pedro, após o processo penal, o inquérito penal, ele foi depois denunciado e foi, de alguma forma, condenado. Pedro foi preso. Pedro está preso, cumprindo a pena, e percebe-se que Pedro começa a desenvolver comportamentos estranhos. Então tá os presos lá dormindo, num calor retado, todo mundo apertadinho, e Pedro do nada começa a gritar: sai de junto de mim, sai de junto de mim, tem muita gente aqui dentro, tem cachorro aqui dentro, tem animal aqui dentro, tem uma pessoa que está toda hora falando comigo aqui. Percebe-se que Pedro começou a delirar, começou a ter alucinações. Pedro passa por um psiquiatra, passa por um psicólogo, percebe-se que Pedro, de alguma forma, desenvolveu um transtorno de uma esquizofrenia, por exemplo. Então, Pedro era uma pessoa totalmente saudável, normal. Gente, eu estou fazendo aspas com o dedo aqui, eu não sei se vocês percebem. Era uma pessoa normal e desenvolveu uma doença mental depois que cometeu o crime, depois que estava preso. Gente, se isso acontece com um cliente de vocês, se acontece de um ponto de vista até mesmo se vocês forem defensores públicos ou até mesmo promotores no futuro, a pena deve ser, de alguma forma... Peraí, se esse condenado está cumprindo pena e ele foi acometido lá dentro de uma doença mental, a prisão, a penitenciária, não é mais o órgão adequado. Pedro precisa de um hospital de custódia, um tratamento psiquiátrico, ou, se não tiver nenhum desses estabelecimentos, com o estabelecimento adequado. Que hoje a gente tem uma tendência a fechamento de hospitais psiquiátricos. Então, qualquer outro tratamento, estabelecimento adequado, Pedro poderia ser encaminhado. Por quê? Porque realmente, quando a gente pensa que o tratamento da saúde mental deve vir em primeira ordem. Por mais que ele está lá cumprindo uma pena, essa pena de alguma forma deve ser suspensa. E ele deve ser encaminhado para um tratamento psiquiátrico ou a falta de outro estabelecimento adequado. Então a pena seria suspensa. Suspensão da execução da multa. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Vocês sabem que, por mais que a gente dê o exemplo de prisão, de ter cesseado seu direito de ir e vir, você está preso, essa não é a única consequência que um crime pode ter. A pessoa pode ser, de alguma forma, condenada a pagar uma multa. E quando a gente pensa na condenação a pagar uma multa, a execução de uma multa, ela pode também ser suspensa se sobrevém ao condenado à doença mental. Então é muito importante o advogado, o promotor, até mesmo o defensor público, e até mesmo o próprio juiz ficar atento à saúde mental do condenado. E, gente, em regra, por mais que a gente ache que a penitenciária ou o presídio é uma terra sem lei, sabe? Bota um monte de gente lá dentro e ninguém liga com eles. A gente tem uma rede de cuidado muito ampla dentro do presídio. Então é muito comum o assistente social ligar para um familiar. Vem cá, você não está visitando fulaninho de tal, que está preso aqui dentro. Ele é uma pessoa que está em sofrimento psicológico, parece que ele está iniciando uma depressão. Então, há esse tipo de acompanhamento dentro do sistema carcerário. Então, até se o juiz fica sabendo da situação dessa, muitas vezes ele não precisa nem ser provocado por um advogado. Se ele sabe dessa situação, de alguma forma ele pode até agir de ofício. Gente, tranquilo até então? Tranquilo. Gente, eu perguntei que está tranquilo porque esse é o último slide da aula de Psicologia e Direito Penal. Vocês querem fazer algum comentário? Porque eu já inicio falando de Psicologia e Direito Civil. Para mim tá tudo bem.
Gente, vocês entenderam mesmo, porque não é uma coisa tão simples. Nenhuma dúvida, nenhum comentário. Nada, nada. Só Não, no dia da prova a gente vai ter dúvida, aí a gente pergunta. No dia da prova vocês vão ter dúvidas, né? Não, mas agora, nessa aula de agora, vocês vão ter vários comentários, porque é sobre psicologia e direito civil e iremos falar de adoção, divórcio e, salvo me engano, foi o tema da live de Jorge. Foi sim. Então, gente, psicologia e direito civil, não tem como a gente esgotar o tema, porque é muita coisa. Mas como a gente já discutiu em sala de aula, na segunda unidade, por exemplo, a gente discutiu a personalidade, a importância que a família tem na formação da personalidade, a importância do vínculo familiar. Famílias bem estruturadas, de alguma forma, são fatores de proteção para várias variáveis que são nocivas, por exemplo, violência, uso e abuso de álcool. Então, vínculos familiares sadios, saudáveis, de alguma forma, são correlacionados com sujeitos saudáveis, com sujeitos, de alguma forma, que desenvolvem plenamente dentro da sociedade. E isso tanto do ponto de vista cognitivo como do ponto de vista emocional. Então, quando a gente pensa num vínculo familiar adequado, num vínculo familiar saudável, que de alguma forma seja pautado do ponto de vista emocional, de maneira bonitinha, uma família que reina o amor. Essas condições, de alguma forma, são importantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ah, professor, por que você está falando isso? Porque hoje a gente tem uma aplicação muito grande da psicologia dentro da separação e do divórcio, dentro de como a gente organiza essa, como eu posso dizer, essa sociedade moderna, que parece que hoje, como diminuiu-se muito o estigma sobre o divórcio, que hoje é um ato muito mais corriqueiro. Hoje as pessoas se divorciam muito mais facilmente. Não que hoje as pessoas, eu divorcio facilmente, porque eu não, muito pelo contrário. Parece que em quase todas as épocas os casamentos eram problemáticos, mas que hoje parece que as pessoas elas têm uma consciência maior de que, se está problemático, eu não vou insistir. Eu não vou ficar numa relação que eu estou sofrendo, estou mesmo apanhando, porque a sociedade acha que o casamento é para sempre. Então, hoje a gente tem uma demanda muito alta dentro do judiciário de divórcio, que já é algo extremamente relevante para o direito, que são pessoas que estavam casadas e agora não estariam mais. Só que não é só o divórcio. A gente pensa que muitas vezes do casamento nascem filhos. Há filhos dentro de um casamento. E é importante a gente, como Estado, a gente como cidadão, é importante que o Estado proteja o interesse do menor de idade. Que o Estado, de alguma forma, ele proteja, que ele resguarde, que de alguma forma ele fomente a saúde física, psicológica do menor de idade, do menor, do filho. E o que seria guarda unilateral? Compreende-se por guarda unilateral atribuída a um só dos genitores, ou alguém que o substitua. O que é isso? A guarda unilateral é aquela guarda que um só dos genitores, vamos imaginar só o pai, ou só a mãe, ou outro cuidador, ele exercerá o poder pátrio de maneira quase que exclusiva. Então, só um dos genitores, só um dos cuidadores, de alguma forma, exercerá esse poder. Hoje, pelo menos na teoria, esse tipo de guarda, ela é a exceção. Hoje, pensa-se que a guarda de maneira unilateral, ela... Gente, deixa eu encher minha garrafinha.
ela deve ser só em último caso. Por que só em último caso? Porque hoje a gente acha que a família deve ser, por mais que ocorra um divórcio, que o cuidado dos filhos deve ser de maneira compartilhada. Que o cuidado, que o empenho, que o acompanhamento dos filhos deve ser de maneira compartilhada. Por mais que aquelas pessoas estão separadas, por mais que houve um divórcio, o cuidado dos filhos deve ser dividido de maneira igual ou semelhante, que é o critério que a gente guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe, perdão, e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. O que é isso? O próprio direito civil, ele compreende a importância que o vínculo familiar tem no desenvolvimento da criança e do adolescente. Ele pressiona que a guarda deve ser, de alguma forma, dentro do limite, realizada de maneira igualitária. Então, vamos imaginar a situação de pai e mãe. Eles se divorciaram, e eles dividiram, não, fica comigo 4 dias por semana, e na sua casa fica 3. Ou 5 dias por semana na sua casa, e o final de semana na minha casa. A reunião da escola, vamos nós dois. Você leva para natação, eu levo para o clube de futebol. Então a gente divide as obrigações, a gente divide o cuidado, a gente divide o acompanhamento. Ou muitas vezes realizamos até mesmo de maneira conjunta, como eu dou o exemplo da reunião escolar. Não, vamos nós dois. Nós dois estaremos presentes. Então isso é o que a gente chama de guarda compartilhada. E, gente, mesmo que uma das partes queira se afastar do convívio familiar e a outra parte concorde, muitas vezes o próprio juiz se nega a homologar uma situação dessa. Então vamos imaginar que numa audiência a mãe fala, eu quero ficar com meu filho todos os dias da semana. Aí de 2 em 2 meses eu deixo o pai dele pegar ele de manhã no domingo e trazer 1h da tarde no próprio domingo. Então de 2 em 2 meses o pai vai ver o filho apenas 5 horas por dia, morando na mesma cidade, em bairro próximo. E o pai fala, eu concordo. Gente, pelo interesse dos filhos, o juiz, em regra, se nega a homologar uma situação dessa. Por mais que as duas partes, o pai e a mãe, concordaram, a gente tem que observar o interesse dos filhos. Então, muitas vezes, até mesmo o psicólogo, ele é chamado para intervir na situação. Peraí, como é que você, como pai, aceita uma situação dessa? Vamos perguntar para o filho o que ele acha disso. Do pai dele ter acesso ao pai apenas 4 horas a cada 2 meses. Então é uma situação que o próprio direito já compreendeu que não é saudável. Que o direito, que o próprio juiz tem que intervir. Que a guarda deve ser, em regra, compartilhada. Gente, eu trouxe esse exemplo aqui, que foi o exemplo que eu dei 1 ano atrás, que ele estava muito recorrente na mídia, que foi o nosso vice-presidente. Ele fez um comentário sobre, hoje eu não lembro mais exatamente as palavras, mas era como se mães solteiras fossem fábricas de criminosos. Aí gerou um borbulho, um rebuliço. Como é que um vice-presidente fala um absurdo desse, tal. E realmente ele falou, apontou, mas aí tem pesquisa científica que fala isso. Só que quando a gente vai observar as pesquisas científicas, a gente realmente percebe que isso não tem nem muita relação com ser mãe solteira. A ideia é que se uma pessoa é criada exclusivamente só por um dos parceiros, é muito mais provável que essa pessoa tenha uma situação de vulnerabilidade maior. Gente, mas isso não é porque o pai ou a mãe cuida de uma maneira não efetiva. Muitas vezes é associado a vários outros fatores. Por exemplo,
Uma criança que ela tem um pai e uma mãe, mesmo que sejam divorciados, e ambos ajudam no cuidado, é muito menos provável que falte, por exemplo, alimentação, que falte de alguma forma cuidados básicos. Quando a gente pensa numa pessoa que ela foi abandonada, tanto mãe como pai foi abandonado, e ele executa o cuidado de forma exclusiva, é muito mais provável que esse cuidado seja muitas vezes, ele perdeu o emprego. Só ele é o proventor, ou ela perdeu o emprego. Bem provavelmente a carência de alimentos, de cuidados básicos vão começar a aumentar, porque realmente ela perdeu o emprego. Quando a gente pensa em duas pessoas cuidando, é muito mais difícil que isso ocorra. E olhando para o conhecimento científico que temos hoje, percebe-se que mães solteiras ou pais solteiros cuidam tão bem dos seus filhos como pais casados e mães casadas. Tão bem. Se encontramos alguma diferença entre o comportamento de filhos de mãe ou pais solteiros e de mães ou pais casados, a diferença se advém não de uma prática parental, mas muito provavelmente por questões sociais. Há uma pessoa que foi abandonada, o marido fala, vou ali comprar um cigarro, fica olhando o Juninho aí. Aí passa 20 anos e a pessoa não volta desse comprar cigarro. Então, realmente, é uma situação que bem provavelmente não é a prática parental que interferiria no mau comportamento desse filho, se visse a ter. Seria muito mais questões sociais. Então, agora será só uma pessoa para sustentar. Será só uma pessoa para prover a alimentação. Por essas e várias outras questões que a gente tenta, dentro do direito, priorizar uma guarda compartilhada. Porque a gente percebe que, realmente, quanto mais amplo for o cuidado dos menores de idade, mais provável que a gente consiga uma melhor educação, um melhor desenvolvimento saudável, tanto do ponto de vista cognitivo como do ponto de vista emocional. Recentemente, a gente teve um julgado que eu achei bem legal. Na minha época de faculdade, eu nunca tinha visto algo do tipo. Que era. Eu trouxe até um trecho dele. O amor é um sentimento que não pode ser exigido nem imposto. É natural do ser humano. Mas o dever de cuidar dos filhos gerados, isso não é só um dever, como dito, mas pode ser imposto pela justiça e ainda, se não exercitado, a justiça pode penalizar. Afinal, a indenização por danos morais tem também um papel punitivo. O que é isso? Um pai, ele era divorciado, e os filhos ficaram com a mãe. E o pai, por mais que, salvo engano, pagava a pensão, o pai não ligava para os filhos, ligava na questão de telefone. Eles moravam na mesma cidade, por exemplo, tinha um aniversário, o pai não ia no aniversário dos filhos. Por exemplo, os filhos chegavam no ambiente, o pai estava. Aí os filhos falavam com o pai não respondia. Tipo assim, o pai estava numa mesa ao lado com os amigos bebendo. Aí os filhos falavam, o pai não respondia. Aí quando esses filhos chegaram à maioridade, eles alegaram que eles sofreram um dano moral de abandono. Que por mais que o pai não fosse obrigado a realmente a imprimir o amor nessa relação, ele era minimamente obrigado ao cuidado. A ideia de acompanhar o desenvolvimento dos filhos, a ir a um aniversário, acompanhar na escola e nas reuniões, e até mesmo a cordialidade. Ele encontrou um filho na rua e falou, oi, tudo bem, meu filho? E o pai não fazia isso. E esse pai ele foi condenado a pagar um dano moral aos filhos. Porque entende-se que é um dever natural do pai ou da mãe, do genitor, a ter minimamente esse cuidado. Ter minimamente essa relação de acompanhamento. E, além dessa relação de acompanhamento, aqui a gente tem outro fenômeno que também está bem na moda ultimamente, que é o que a gente chama de alienação parental. O que é alienação parental? Então, vamos imaginar que dois cônjuges se divorciam e os cônjuges, de alguma forma, eles entram numa batalha de depreciamento um do outro, só que para seus filhos. O que é isso, professor? Não entendi.
o pai começa a falar para a criança. O pai fica com a criança todo final de semana e fala, ó, você percebe que sua mãe fica com você dia de semana e me deixa de semana me deixa com você aos finais de semana. Isso acontece porque ela vai pro bar, ela vai beber com macho. Ela não gosta de você. Dia de semana ela fica com você porque ela trabalha, então ela não vai sair. Mas final de semana que ela vai sair para ver macho na rua, ela lhe deixa comigo. Então, esse é um tipo de conduta que você tenta depreciar o outro cônjuge, o ex-cônjuge, perdão, o outro cuidador, de alguma forma, tenta depreciá-lo para o filho, para a criança. E muitas vezes usando um jogo emocional. Ah, sua mãe não lhe ama. Eu lembro que quando sua mãe engravidou, sua mãe virou para mim e falou, vai lá comprar um remédio para abortar, que eu não quero criança. Então, você tenta, de alguma forma, até mesmo deixar triste o menor de idade, deixar ele, de alguma forma, agressivo contra o outro genitor. Então, isso é o que a gente chama de alienação parental e pode acontecer de várias formas. Aqui a gente tem uma pequena definição que é a prática do ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável. Prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. Constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente da tutela ou guarda. Gente, eu não vou explicar isso, por quê? Porque a gente vai falar detalhadamente disso aqui agora, de maneira separada. Por quê? Porque a gente tem uma lei que fala especificamente da alienação parental, e é uma lei que eu acho essa lei muito bonita, porque realmente ela é bem exemplificativa. Ela traz várias condutas que, para ela, são exemplos de alienação parental. A primeira, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Lucas, Oi. deixa eu te interromper um pouquinho, antes que você entre nesse assunto. Com relação a essa guarda compartilhada, eu nunca entendi muito essa guarda compartilhada, mas pensando na parte psicológica, para a criança, essa divisão no meio da semana, porque você sabe que as pessoas são diferentes, né? Quando elas se separam, elas pensam ainda mais diferente. Então, quer dizer, a mãe dá uma criação, o pai dá outra criação. Na casa da mãe a regra é uma, na casa do pai a regra é outra. Você não acha que isso, para o crescimento emocional e até psicológico da criança, isso não vai ser afetado? Hoje, sim e não. Por que sim e não? Porque realmente, se a gente pensa em práticas parentais diferentes, a gente interfere no comportamento da criança. Mas, em regra, isso acontece mesmo com pessoas casadas. Por exemplo, meu sobrinho mora comigo. Tipo assim, o cuidado parental da minha mãe, que no caso é a avó dele, é muito diferente do cuidado que eu exerço sobre ele. Por exemplo, as regras que eu tenho com ele é bem diferente das regras que minha mãe tem com ele. Acho que eu sou bem mais severo com ele, sabe? E com minha mãe, parece que minha mãe é muito, por ser vó, ela é muito mais flexível. Então é que a gente brinca, Arthur toma conta da senhora, Arthur só faz isso com a senhora. E, tipo assim, a gente tá falando do mesmo ambiente. Realmente, quando a gente pensa no divórcio, criado em ambientes diferentes, pode ser que isso aconteça de maneira mais acerbada. Mas, gente, não se iludam, não. Tipo, pai e mãe, em regra, não criam de maneira parecidas. Tanto que vocês veem que parece que a criança na frente da mãe tem um comportamento e muitas vezes na frente do pai tem outro. Mesmo sendo casados. Na frente do Não, avô. mas aí a gente. Porque a gente fala que quando o casal é junto, geralmente eles conseguem administrar. Tipo, não, sua mãe falou, tá falado. Né? Geralmente o pai realmente protege mais, porque fica menos tempo, toma menos conta. Mas a mãe geralmente é quem é mais segura. Aqui em casa é assim, né? Eu sou a carrasca, eu sou a ruim. O pai, Ave Maria, o pai é o Deus, né? É o que paparica. Mas mesmo assim a gente consegue se alinhar. Mas a gente percebe que na maioria dos casais, quando se separam, eu digo que a maior dificuldade da criação dos filhos de pais separados é porque eles não conseguem, eles sempre transferem o ódio deles para a criação da criança, né? Então, assim, alienação parental é algo que você sabe que com certeza acontece. Sim.
Às vezes, claro, que em níveis diferentes, né? Claro que em níveis menor. E você sabe que o pai também, raramente, ele cria o filho, né? Quem cria é a avó, a tia, a nova esposa, o pai realmente, né? Todos eles Não que queria. conseguem, né? Então, você não acha que essa diferença, até cultural, de uma família para outra, isso não vai afetar no crescimento psicológico da criança? Hoje, o que a gente percebe que mais afeta é negligência. Que é igual a ideia que você fala, mas o pai não cuida. Isso afeta. A ideia da negligência. Então, teve o divórcio e há uma negligência por uma das partes. E isso afeta muito. Realmente, essa questão de cuidados parentais diferentes, eu nunca pensei muito sobre isso. Porque realmente tem essa diferença, mas eu nunca ouvi falar, nunca vi algum artigo científico falando dessa que isso poderia prejudicar. O que a gente sabe que prejudica é negligência. Então, se algum dos cuidadores é extremamente negligente, isso prejudica o desenvolvimento da criança. E, gente, por mais que a gente tenha um alto grau de alienação parental hoje, a gente também tem um alto grau do contrário, que são pessoas divorciadas que se dão super bem. Por exemplo, meu sobrinho que mora comigo é filho da minha irmã e minha irmã é divorciada. Quando o pai do meu sobrinho vem, ele fica aqui em casa, ele dorme aqui em casa, fica aqui uma semana brincando com o Arthur, que é meu sobrinho, e sabe, por exemplo, ela pega o telefone, aí liga para ele, conversa com ele. Aí eu vou passar para Arthur, conversa com o Arthur. Então é uma relação, por mais que é um divórcio, que é o que a gente espera nessa relação. Por mais que as pessoas divorciaram, que elas deveriam ser minimamente cordiais para cuidar do filho. Então eles não deveriam depreciar. Só que igual você falou, por mais dessa ótima relação de ambos, o cuidado parental é diferente. Percebe que eles não cuidam da mesma maneira. Ah, um é mais severo, outro é mais flexível. Outra coisa, Realmente. deixa eu te falar. A gente, a semana passada, teve um caso concreto. O Osni foi chamado porque tinha um casal que estão se separando. E o pai mora onde, amor? Ali? É perto de Dom Basílio, mas não é Dom Basílio ainda, né? Onde é o local? Santa Luzia. E a Minha mãe é mãe, do Brasil. isso, e a mãe se separou de uma forma meio ruim para o marido e está morando aqui em Livramento. Só que ela que saiu de casa, na teoria. Ela saiu para trabalhar e resolveu não voltar mais. Ela saiu para trabalhar na casa de família e resolveu não voltar. E aí ele foi chamado porque a mulher estava lá com outros parentes querendo levar a menina e o pai não queria deixar ela levar a menina. Numa situação dessa, como é que vai compartilhar? Porque ela alega não ter recurso financeiro para ficar levando e trazendo. Ele diz que não quer também ficar. Se ela levou, ela tem que trazer. E tem que trazer no dia que ele quiser. Sim. Aí, eu, do jeito que ele falava, a menina já estava com medo, que eu perguntava à menina, mas você quer ir com a sua mãe? Ela dizia, eu quero, mas meu pai não vai querer, meu pai não quer. Então, mesmo não intencional ali, já estava tendo alienação parental. Eu ainda conversei com ele, cuidado, que isso é crime. Nem você nem ela pode ficar falando mal um do outro para a menina. E se a menina quiser ir com a mãe, você tem que permitir, porque é filha dela. Né? Eles têm esse direito, todos os dois têm o direito. Mas eu falo, uma guarda compartilhada nesse sentido. Como é que funcionaria? É porque isso, por exemplo, ó, Fica 2 dias lá e 3 dias aqui, mas a menina estuda lá. Como é que fica esse negócio da escola? Da escola. Por exemplo, eu vou até voltar aqui o artigo da guarda compartilhada. Por exemplo, na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai. Aí aqui é o tchan do artigo. Sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Gente, em regra, muitas vezes as pessoas não conseguem ter uma guarda compartilhada bonitinha. Porque é muito diferente, vamos mais lá em Brumado. Pessoas que moram no mesmo bairro. E, gente, pode ser até em bairro diferente, Brumado é uma cidade pequena. Então, a criança ficar final de semana na casa do pai e dia de semana na casa da mãe, ou vice-versa, é uma condição fática extremamente plausível que pode ocorrer. Nesse exemplo que você deu aí, que estavam morando em cidades diferentes, a condição fática não permite
que a criança ou menor fique 3 dias na casa de um e 5 dias na casa do outro, ou 4 dias na casa do outro. O ideal nessa situação é o juiz, junto com o pai, junto com a mãe, de alguma forma, estabelecer algo plausível. Ah, vem cá, realmente, você não consegue buscar ela? Não. E você consegue levar ela lá? Também não, eu não tenho dinheiro para isso. O que você consegue fazer? Ah, eu consigo ir vê-la de 15 dias, e vê-la de 20 dias, ficar um final de semana com ela de 20 dias. Ah, isso eu consigo. Então, o juiz, junto com as partes, devem observar as condições fáticas. Realmente, nem todas as situações podem acontecer da maneira ideal. Ah, não, a gente vai dividir perfeitamente os dias. Que é o que acontece muitas vezes em cidades grandes. Por exemplo, São Paulo, região metropolitana, que é como se fossem várias cidades juntas. Realmente, para você ir de um local para outro é como se fosse uma viagem. Não tem como a gente estabelecer isso. Ah, e a escola? Vou ficar onde a escola? Então a escola é perto de uma casa, quando eu vou para casa do meu pai, a escola é extremamente longe. Então o juiz deve observar as condições fáticas. Esse exemplo que eu dei do meu sobrinho, o pai dele mora no Rio de Janeiro. Aí o pai dele vem, fica uns 15 dias aqui, ou uma semana aqui, brincando com ele, ou 2, 3 dias. Aí leva ele pro Rio nas férias. Aí fica lá com ele uns 15 dias. Aí volta. Aí o período escolar ele fica todo aqui. Aí tem férias. Aí acontece a mesma coisa. Porque é isso, a gente tem que observar a situação fática. São quase 1.000 quilômetros. Quando a família não tem uma condição financeira para fazer viagem, realmente complica. Ah, como é que vai ser isso? Mas o juiz tenta, de alguma forma, propor algo que seja viável. Ah, não, peraí, você não pode excluir totalmente. Será que você não consegue vir de 2, 3 meses, 4 meses? Ou que ele passe as férias com você, já quando é muito longe? Realmente, eles tentam, de alguma forma, se adequar à situação fática. Mas é isso. Eu acho esse negócio de guarda compartilhada um negócio extremamente complicado. Para criança Gente, mas mesmo, pensando no psicológico mesmo. Porque você sabe que início de separação é um negócio complicado, né? Não tem como. Não existe uma separação 100% amigável, né? Sempre alguém tá zangado e chateado. E sempre tem esse negócio, né? De que, seu pai é muito engraçadinho. Vem pegar quando quer, faz quando quer. Então eu acho que isso pode confundir. E eu falo com relação realmente à criação, né? Eu tô casada com um homem que tem filhos de um outro casamento. sim. E foi extremamente complicado no início. Eu tenho 20 anos casada. Quando eu conheci ele, os filhos dele, uma tinha 7, o outro tinha 2 anos. Foi extremamente complicado essa guarda compartilhada, porque a criação que a gente tem era uma e a da mãe era outra, e era uma confusão, porque quando vinha para aqui para casa a regra era uma, quando estava na casa da Quando mãe ia as pra lá regras era eram outra. outras. Então eu digo, gente, como é que funciona essa guarda compartilhada? Deve ser um negócio muito complicado de se administrar, Não, né? e realmente é algo complicado, mas por mais complicado que seja, é o que a gente considera mais ideal. A psicologia encara que isso é a forma melhor para a criança, para o desenvolvimento Isso. da criança. Porque, gente, imagine aí o cuidado unilateral. Tipo assim, vai ficar só com a pessoa e não vai ter visitas, não vai ter nada. A sensação de abandono é muito grande. Ah, Eu, mas, eu... mas isso aí eu entendo, mas não é não ter a visita, né? Aham. É realmente, eu digo essa guarda compartilhada de hoje em dia, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. É porque na Uhum. minha época era durante a semana com a mãe e final de semana era com o pai. Porque Que é o mais convencional, caso da é, escola. porque a parte de tomar conta de escola e educação de um modo geral era sempre a responsabilidade da mãe, da mulher. Uhum. Né? Hoje é que está querendo se mudar isso aí. Mas, por exemplo, o abandono é uma questão tão forte dentro da criação da criança que eu estudei na faculdade de Direito, estudei com uma pessoa que ele é um advogado ótimo hoje, sabe? O cara tem um escritório gigante. E, salvo me engano, ele tá no 6º casamento agora. Ele já casou 6 vezes e 2 vezes com a mesma pessoa. E um dia eu conversando com ele falou um negócio que eu achei extremamente interessante. Ele falou que ele considera que a pensão é um direito de quem paga. Porque ele falava, bicho, quase todos meus divórcios foram um pouco razoavelmente problemáticos. Imagine aí se a minha ex-mulher fala que ela não quer aceitar a pensão. Então, ela já todo dia
envenena meu filho contra mim. Imagine se eu nem ao menos pudesse pagar uma pensão. O que ela ia falar? Ó, ele nem faz questão de pagar a pensão. Então, para ele, era um direito dele pagar a pensão, porque realmente era um momento que ele se mostrava presente. Além do convívio com a pessoa, lógico, né? Além do acompanhamento. Que é isso? Parece que o pior dentro de um divórcio é a questão do abandono. É a questão da falta de cuidado parental. Realmente, tem os problemas da guarda compartilhada? Tem. Igual a gente pensou em práticas parentais. Com a família de uma forma, quando vai para final de semana para casa do pai ou da mãe, é de outra forma. Mas isso parece ser bem menos nocivo do que o abandono. Cadê teu pai? Não sei. Ele tá morando aonde? Não sei. Sabe? Isso parece ser bem mais nocivo para a criança. Né? Enfim, tá bom. Mas realmente é uma situação bem complicada. Bem complicada. Mas é isso, é porque hoje tenta se preservar o interesse da criança. Então, para a criança, por mais que seja complicada essa ideia, porque eu posso fazer isso na casa da minha mãe e não posso fazer na sua casa, ou vice-versa. Só que quando a gente vai olhar para o desenvolvimento cognitivo, emocional, se ele tivesse a guarda unilateral e sentisse abandonado pelo outro genitor, seria bem pior para ele. Tanto que, por mais que a guarda seja compartilhada de maneira bem esporádica, vocês vão ver que nenhum dos ex-cônjuges pode dificultar o exercício da autoridade parental. Professor, o que é isso? Vamos imaginar que a gente estabelece, eu moro muito longe de você, a gente mora em cidades diferentes, então eu vou ver meu filho só nas férias. Aí chega nas férias, você vai matricular seu filho em vários cursos, fala, ele não vai poder ir passar as férias com você. Isso é um tipo de alienação parental. Você está tentando dificultar o exercício da autoridade parental. Gente, quando eu falo matriculando em vários cursos, não é no intuito, não, vou fazer meu filho aprender. Não, é para dificultar, porque ele não tem horários para estar com a mãe ou estar com o pai. Você não informa pro... ter uma reunião de escola, você vai não informa para a mãe ou para o pai. Você vai sozinho. A escola está organizando um aniversário surpresa. E por acaso a escola só tem o número da mãe ou só do pai. Aí você vai lá e não fala pro outro cônjuge. Ex-cônjuge, perdão, gente, o outro genitor. Isso é um tipo de alienação parental. Você tenta dificultar o exercício da autoridade parental. E isso é muito nocivo para a criança. Porque de alguma forma dá uma sensação de abandono. Meu pai não veio no meu aniversário surpresa, meu pai não veio na reunião, minha mãe não veio no aniversário surpresa, minha mãe não veio na reunião. Colocar empecilhos no contato da criança com o genitor. Então você estabelece vários empecilhos. Não, esse horário eu não posso levar ele aí, não. Não, final de semana para ele ficar indo aí tá ficando ruim. Se tu quiser vir buscar e levar, porque para mim é muito... Por mais que a gente combinou ser diferente, mas para mim tá ruim dessa maneira. A mãe vem buscar o filho na casa. Quando chega lá, o pai, esqueci que você ia ficar com ele hoje. Eu mandei para casa dos avós, que é no outro lado da cidade. Isso é um tipo de alienação parental. Dificultar o exercício de direito regulamentado de convivência familiar. Você vai ficar 3 dias com ele? Vai. E eu vou ficar quantos? 4 dias. Tá ok, tá ok. Até diante do juiz a gente estabelece isso. Só que um dos cônjuges começa a dificultar essa relação. A gente combinou dessa forma, combinou. Então como é que vai fazer? Eu levo e você traz de volta. O cônjuge nunca leva. Qual é o combinado? Todo sábado de manhã ele vai estar aqui, você vai trazer e eu levo de volta domingo à noite. Chega sábado de manhã nada, sábado de tarde nada, e quando liga a pessoa, eu tive que ir para um clube e trouxe ele. Amanhã de manhã eu deixo aí. Aí chega amanhã de manhã a pessoa não deixa. É um tipo de alienação parental. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente. É bem próximo do que a gente falou inicialmente. Um dos genitores não informa sobre reuniões de escola, não informa sobre até mesmo festas de aniversário.
criança quebra um braço. Você não informa o genitor. O genitor está na rua, vê o filho com o braço quebrado. Então, são um conjunto de atos que você realmente omite do genitor informações que são relevantes. Aí o filho pensa, eu quebrei meu braço e minha mãe nem me ligou. Eu quebrei meu braço, meu pai nem me ligou. Eu fui chamado à escola por mau comportamento, só quem veio foi minha mãe. Meu pai não fez nem questão de vir. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Isso aqui, para mim, acho que é um dos mais absurdos. Que você realmente efetivar a alienação parental apresentando uma falsa denúncia contra um genitor ou qualquer dos outros cuidadores dele, tentando de alguma forma prejudicá-los. Então, nesse ato aqui, você vai de alguma forma direta e extremamente consciente apresentar uma falsa denúncia contra o outro genitor ou outro cuidador. E para todas essas condutas que eu discuti aqui agora com vocês, a lei de alienação parental, ela estabelece que o juiz pode, de alguma forma, estabelecer consequências para a alienação parental. Por exemplo, declarar ocorrente a alienação parental e advertir o alienador. Isso aqui é bem parecido com o que a gente tem na lei de drogas. Com a pessoa que é pega com drogas para uso próprio. O juiz puxa a orelha. Você está fazendo isso? Você está alienando, você está praticando alienação parental, você não pode fazer isso é errado. Bem do ponto de vista pai repreendendo o filho. O juiz adverte. Fala, está acontecendo isso e não é para acontecer. Só que essa é como se fosse uma consequência mais branda. Vamos imaginar que isso não funcionou, ou que o juiz achou que a alienação parental foi tão severa que nem mesmo advertiu o alienador, preferiu fazer algo mais efetivo. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Então, vamos imaginar. Sua mãe não te ama, sua mãe não gosta de você, sua mãe tá com o macho na rua, bebendo, em vez de estar cuidando de você. E eu não, eu tô aqui. Deixei de ir pro baba pra estar aqui cuidando de você. Sua mãe não lhe ama. Sua mãe tentou te abortar com chá de boldo. Sabe, coisas extremamente depreciativas. Se o juiz constata isso, o juiz pode falar, tá, já que a mãe está sofrendo esse tipo de alienação parental, a gente pode tentar compensar essa situação. Se a mãe ficava só final de semana e agora quer ficar mais dias, a gente pode diminuir a convivência familiar do genitor, do pai. Então, em vez do pai ficar 5 dias, o pai vai ficar só com 2. E a mãe agora vai ficar com 5 dias. O juiz pode estipular também uma multa. Pode determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. Que é isso, gente? O interessante nessa questão de alienação parental não é que a gente puna em si. É que a alienação parental pare de ocorrer. Então, se eu estabeleço uma multa e ela continua acontecendo, não é relevante. Quando eu determino acompanhamento psicológico, eu quero que, de alguma forma, essa conduta pare de acontecer. Determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão. Então, vamos imaginar que está numa guarda unilateral e o outro cuidador, o outro ex-cônjuge, o outro genitor está sofrendo de alienação parental. O juiz pode determinar que seja estabelecida uma guarda compartilhada. Não, peraí. Já que aquela pessoa, de alguma forma, foi vítima de comentários depreciativos pelo ex-cônjuge para o seu filho, a gente pode tentar reverter isso com a guarda compartilhada. E em graus mais severos, isso é que eu nunca vi de quando atuei como advogado, que é declarar suspensa a autoridade parental. Que é a ideia que realmente o juiz declara, não, peraí, eu vou retirar seu poder parental diante do seu filho pela tamanha nocividade que a alienação parental que você praticou está produzindo a ele. A gente só tem mais um slide, eu ia até acabar, mas se tem um slide eu vou falar rapidinho.
Danos morais decorrentes de violações psicológicas. Gente, acho que eu já discuti isso em muitas aulas. A gente falou muito em direito da família agora, na relação da psicologia com o direito da família, na relação desses cuidados. Só que a gente pode atuar dentro do direito civil, a gente pode ver a psicologia atuando dentro do direito civil em vários outros quesitos, como violações psicológicas. Vamos imaginar que você sofreu de algum dano à sua integridade moral. Isso, de alguma forma, acarretou sérios danos a você. Você pode, de alguma forma, ingressar com ação de danos morais, alegando que essa violação que você sofreu, esse constrangimento que você sofreu, lhe causou danos psicológicos. Traição, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui agora, ou que eu dei na última aula sobre psicologia e direito penal. A gente, adultério não é mais crime. Beleza, não é. Mas vocês entendem que o adultério, de alguma forma, pode causar danos psicológicos e a moral do indivíduo? Seu marido fala para você, vou ficar em casa, eu vou sair ali para trabalhar. Aí ele vai pro bar mais famoso da cidade e fica ali traindo. Esse tipo de traição, de alguma forma, gera certo constrangimento e até mesmo a sua honra. Então, você está andando na rua, você está vendo que as pessoas estão apontando para você, que as pessoas estão rindo para você. Você começa a receber ligações constantemente de pessoas rindo, falando, seu marido está lhe traindo. Esse tipo de situação pode ensejar danos morais. Você pode estar sofrendo a violência psicológica, sofrendo um dano psicológico dentro dessa relação. Não, filho, aí eu já surtei e ele já foi encontrar com aquele meme lá dos neguinhos com o caixão na mão. Ele já tá morto. Ô, gente, mas é isso. Igual você deu esse exemplo aí. Mas imagine aí aquela situação da pessoa que é constantemente traída e não sabe. Só que aí, por exemplo, ela chega num lugar, ela vê que as pessoas estão falando dela. Por exemplo, ela chegou num lugar onde ela e o marido, e tinha uma mulher lá, e ela viu que a mulher ficou olhando diferente pra ela, rindo e conversando com a amiga. Aí passa-se um ano, ela descobre que o marido dela atraía com aquela mulher. Então ela era alvo de chacotas constantemente. Por mais que muitas vezes a pessoa fala, mas aí no dia que ela ficou sabendo, ela terminou, ela bateu no marido. Mas muitas vezes gerou certo constrangimento. Então ela era alvo de chacota no trabalho sem entender. Isso pode gerar danos morais. Isso pode gerar um sofrimento psíquico na pessoa. A pessoa pode logo zoar e não ligar pra nada. Tá me traindo, tá bom, terminei, tô nem aí. O errado era ele, tá me traindo, eu fui atraída, eu tô tranquilo. Ou vice-versa. Mas isso pode ser já danos morais. Por mais que não é crime, né? Traição. Gente, alguma dúvida? Não. Não. Gostei. Não, ou porque o horário tá tarde. E eu nem tinha visto que já era 10 horas. Não, É pra 10 mim, horas já. eu gostei da aula, foi boa. É que a aula começou mais tarde, né? Também. Gente, a aula começou mais tarde. Eu não fiquei 3 horas dando aula, não, gente. Foram 2 horas de aula só. Gente, nenhuma dúvida? Não, eu consegui entender tudo. Gente, então... Eu também. Boa noite, porque minha garganta também secou. Bebi quase 1 litro de água aqui e a garganta tá seca. Então, boa noite para todo mundo, viu, gente? Boa noite, Lucas. Boa Até noite. semana que vem. Bom descanso. Valeu, obrigado, gente.